Máfia e Poder Autonights é um novo filme que junta duas coisas favoritas de muitos no cinema, que é filmes da máfia com Robert De Niro e aqui fazendo um papel duplo como Frank Costello e o Vito Genovese, amigos e inimigos de muito longa data. Esse é o retorno do Barry Levinson na direção depois de muitos anos sem produzir nenhum filme, ele que fez Rain Man, Sleepers, War Dogs e várias outras coisas, e a grande chamada do filme é que grande parte das pessoas que ajudaram a criar os bons companheiros do Scorsese estão participando também da criação desse filme. O filme então vai contar pra gente a história dessa amizade e dessa inimizade entre o Frank Costello e o Vito Genovese que acontece ali na cidade de Nova York em 1950, 60, um pouquinho ali depois da Segunda Guerra e no período do speakeasy das leis secas lá nos Estados Unidos, onde o contrabando de bebidas se tornou extremamente popular. Esse é um filme que começa de forma muito explosiva com um golpe, uma tentativa de assassinato em cima do Frank Costello, comandada pelo amigo de longa data Vito Genovese, tentando reassumir o seu lugar dentro desse mundo do crime lá em Nova York, enquanto o Vito tem essa vontade insana de retomar a sua posição e tentar voltar a viver uma época que ele já sabe que não existe mais. A gente tem no personagem do Frank Costello um homem que quer se distanciar dessa vida, que quer se afastar, porque o tempo do speakeasy, da lei seca e desse tipo de corrupção e ilegalidade já não é tão simples assim, e ele é um homem que já não quer mais fazer parte desse mundo. O grande problema é que quem concedeu ao Frank Costello essa posição como chefe dos chefes dentro da máfia nos Estados Unidos por inteiro foi o Vito Genovese, antes dele ter que fugir para a Itália para poder se refugiar da justiça de certa forma, e quando ele volta ele quer esse posto, mas ele fica completamente paranoico, acreditando que o Frank Costello tá a todo momento tramando alguma coisa pra atacar ele, pra dar um golpe nele, ou pra não devolver pra ele o respeito, o poder e o mérito que ele tinha dentro desse mundo do crime. Isso acaba gerando uma história entre um homem que quer desistir da vida do crime e um homem que é paranoico o suficiente pra achar que ninguém consegue fazer isso, nem mesmo o melhor amigo dele. O grande problema de Máfia e Poder Autonights é o fato de que essa amizade central que a gente tem entre o Frank Costello e o Vito Genovese é muito mal desenvolvida, ela é verdadeiramente desinteressante. Além de ser algo que a gente já viu muitas vezes em outros filmes da máfia, aqui é especialmente tedioso porque a gente tem um Robert De Niro basicamente sentado numa sala escura olhando uma apresentação do PowerPoint em fotos feitas de Photoshop dele com ele mesmo, teoricamente, explicando como eles eram grandíssimos amigos e como eles eram inseparáveis até tudo isso acontecer. O problema é que alguém te mostrando fotos fictícias e te dizendo que são muito amigos não necessariamente te demonstra ou te dá certo grau de profundidade nesses relacionamentos. Você nem por um segundo consegue entender o porquê ou acreditar que eles eram melhores amigos de infância. Outra coisa em Máfia e Poder Autonights que eu sinto que vai talvez incomodar muita gente e começou a chamar minha atenção da metade pra frente do filme é o quão passivo, não reativo o Frank Costello é. Como o grande chefe líder da máfia, você assumiria que ele seria uma pessoa que teria mais poder, mais influência e não teria tanto medo de uma pessoa que passou aí décadas basicamente fora desse mundo criminoso, mas ainda assim parece que o melhor amigo dele tem mais influência que ele sobre as pessoas que vivem ao redor dele, que ele enriqueceu, para qual ele trouxe paz e organização dentro desse mundo criminoso. E o que a gente acaba vendo então é basicamente um ciclo infinito e muito tedioso sobre o Frank Costello sendo coagido, atacado, perseguido, sem nunca esboçar nenhuma reação a não ser engolir esse monte de merda e tentar sair desse mundo, enquanto o Vito vai ficando cada vez mais poderoso, mais paranoico, mais desacreditado de que o Frank vai sair do poder e continua atacando ele incessantemente, enquanto a gente tem um grande chefe da máfia que parece uma batata. Dito isso, eu não sinto que há muito que poderia ter sido feito em questão da história em si, já que ela é baseada em fatos reais e em personagens que existiram de verdade. Então provavelmente essas ações e reações são pautadas em momentos históricos, mas isso não torna esse um filme extremamente interessante, um objeto de estudo muito interessante. Principalmente quando você tem um roteiro e uma direção que parecem estar tão desinteressados nos seus protagonistas,
quanto o próprio Frank Costello continuava desinteressado dessa vida de crime. Até a forma como Robert De Niro começa a narrar essa história, você vê que parece que ele tá muito distante. O personagem dele obviamente quer fugir daquilo ali, mas parece que ele já não tem um interesse pela própria história dele, até um pouco de vergonha, digamos assim. E é um filme que realmente acaba simplesmente acontecendo sem grandes eventos extraordinários. Pessoalmente, eu gosto muito desse período da história americana e eu gosto muito desses personagens, além de sempre ficar intrigado com a participação do Robert De Niro, principalmente aqui onde ele faz um papel duplo, onde ele tá contracenando contra si mesmo, no caso. Ele faz tanto o Frank Costello quanto o Vito Genovese, e a gente tem então alguém, um mega de um ator, que parece estar se divertindo muito dentro desse papel. Como eu disse, as limitações vêm da forma que esses personagens são retratados, tanto nos seus vícios e virtudes, quanto nos seus relacionamentos. Na verdade, principalmente nos seus relacionamentos com outras pessoas. O personagem, que é a figura central do Frank Costello, parece não conseguir explicar pra gente em momento algum a importância desse amigo que ele tinha de infância, ou a importância do círculo social dele, até mesmo a importância dele dentro desse mundo fica ali muito apagada. O próprio relacionamento dele com a mulher dele, que acaba sendo um dos catalisadores para que ele queira sair dessa vida do crime, para que ele queira encontrar aposentadoria e paz de certa forma, também não é um relacionamento que convence e fala, ah, faz sentido ele fazer isso por ela, porque claramente ele ama bastante essa mulher. Você não tem essa sensação em momento algum. Então Auto Nights é um filme que eu acho que simplesmente entretém, tem diversos problemas. Obviamente o Robert De Niro em tela em um filme de máfia é algo que vai trazer muita gente para salas do cinema, mas eu não espero que esse seja o filme favorito de ninguém, eu não acho que esse vai ser o pior filme do ano também. Ele é só um filme que existe, é um filme que tá lá, que tem seus problemas, mas não encanta, principalmente com a direção, com a participação de quem produziu e escreveu e com os atores que a gente tem em tela. Eu sinto que poderia ter sido um pouquinho mais se a gente tivesse parado para ter um pouquinho de interesse genuíno em quem são esses personagens e as relações que existem entre eles.